Então, pessoal, vamos aqui começar, portanto, a nossa aula abordando o último conceito que falta para terminarmos essa parte dos parâmetros que hão de nos fazer avaliar melhor o risco e retorno. Vamos agora para o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele traz consigo a relação entre o desvio padrão e o retorno médio. Lembrando que quanto maior o desvio padrão, maior o risco. E o retorno médio, nós já fizemos o cálculo, é exatamente o quão esse ativo vai me retornar de renda ativa, ou seja, da sua variação, e de renda passiva, do fluxo de caixa gerado, se for ações, os seus respectivos dividendos. Então, nessa circunstância, aqui, desvio padrão dividido pelo retorno médio. Como é que eu vou interpretar, portanto, esse coeficiente de variação? O bom do coeficiente de variação é porque antes nós tínhamos como parâmetro o seguinte aspecto: ou eu vou utilizar a amplitude, ou eu vou utilizar o retorno médio, tá entendendo? O R barra, ou eu vou utilizar o meu desvio padrão. Ora, quanto maior a amplitude, o que é que eu vou ter? Maior o risco. Quanto maior o desvio padrão, o que é que eu vou ter? Também maior o risco. Aí vem aquela questão: se eu utilizo amplitude e eu utilizo desvio padrão, eu vou sempre querer ativos cuja amplitude e o seu desvio padrão sejam o quê? Senhores, senhoras e senhoritas que estão me escutando, sejam baixos. Quanto menor o desvio padrão e a sua amplitude, mais seguro eu vou estar deste ativo, porque vai me oferecer um menor risco. No entanto, vamos supor um ativo que ofereça um risco baixíssimo, mas também o retorno seja pífio, seja muito baixo. Vai ter o custo-benefício? Não, não vai ter. E o bom do coeficiente de variação é que ele relaciona o risco, a variância, que é o desvio padrão, com o retorno médio. Não adianta eu investir no ativo cujo risco seja lá embaixo, mas me traga retornos adequados. Como é que eu vou, portanto, avaliar o risco-retorno em um único parâmetro? Eis aqui, portanto, o coeficiente de variação. Então, pessoal, desculpe aqui o garrancho, a minha coordenação aqui destes dispositivos tecnológicos não são lá as melhores coisas, mas o coeficiente de variação há de nos proporcionar essa possibilidade, tranquilo? Vamos trazer aqui um exemplo bem interessante que ele avalia exatamente um exemplo de algumas empresas. Vamos lá. Aqui nós vamos ter ações de grandes empresas, ações de pequenas empresas, que são as small caps, obrigações empresariais, como os debêntures, obrigações governamentais a longo prazo, que é o Tesouro Direto, letras do Tesouro Direto norte-americano e a inflação. Vamos para cá, que é a dívida pública, Aqui você vai ter o retorno médio anual, aqui você vai ter o desvio padrão, tá certo? Então, se eu for analisar pelo desvio padrão, eu vou escolher aquele ativo que vai me dar o menor desvio padrão, que vai ser aquele que vai me oferecer o menor risco. Que seria qual, portanto? Esse aqui, 3,1. Mas olha o retorno dele. 3,8. Então, nessa situação, qual seria dessas empresas aquela que me ofereceria o maior retorno médio? Essas das small caps, aqui das pequenas empresas, que ofereceu retorno médio anual de 17,4%. Porém, qual foi o risco? Qual foi o desvio padrão? Olha só o desvio padrão, qual foi a variação, a dispersão dela? 32,7%. Observe quanto maior o retorno, maior será, por sua vez, o seu risco. Então, nós temos que achar aqui um meio termo entre um desvio padrão não tão grande e um retorno médio também não tão pequeno. Como é que eu vou achar esse meio termo? Aí eu vou utilizar o coeficiente de variação. E aí você vai ter que o coeficiente de variação vai ser a divisão entre o desvio padrão e o retorno médio. Então, a primeira circunstância é essa. O coeficiente de variação vai nos proporcionar exatamente o custo-benefício. Será que vale a pena correr o risco deste retorno em virtude da dispersão dos dados, do desvio padrão dos dados? É isso que o coeficiente de variação há de nos fornecer. Vamos agora, portanto, meus caros alunos, verificar como se calcular isso. Vamos para esse exemplo aqui. Uma empresa quer escolher o menos arriscado dentre dois ativos alternativos, C e D.
O retorno esperado, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos retornos de cada um dos ativos são: então, o ativo C me deu de retorno esperado 12% e o desvio padrão é 9%. O ativo D me deu de retorno esperado 20% e o desvio padrão é 10%. Então, nessa circunstância, meu caro aluno, qual será o ativo a ser escolhido? Sem sombra de dúvidas, o ativo C. Por quais motivos? Pelo motivo que ele está menos disperso, ele tem um desvio padrão menor que o ativo D. Pois bem, se nós formos utilizar o conceito do retorno esperado, nós vamos escolher o ativo D, porque tem o maior. Mas eu não vou aqui escolher o retorno, porque o retorno só me dá o quanto ele vai me trazer de lucro. Eu quero saber o risco. E o risco me diz que eu tenho que escolher o ativo A, pois é menos arriscado, a dispersão dele é inferior ao ativo D. Então eu estou nessa dúvida, caramba, entre o retorno e o risco, o que é que eu devo escolher? Aí nós vamos, portanto, calcular o famoso coeficiente de variação para saber qual ativo deverá ser escolhido. E como é que eu vou calcular o coeficiente de variação? O coeficiente de variação vai ser exatamente a divisão entre o desvio padrão dividido pelo retorno. Se eu divido 9 por 12, eu vou ter o coeficiente de variação de quanto? 0,75. Se eu divido 10 por 20, eu vou ter um coeficiente de variação de 0,5. Então percebam que, dentre esses dois ativos, se eu analisar só o desvio padrão, a taxa de dispersão, eu escolhi o ativo C. Mas já observei que, quando eu for comparar o risco-retorno, ou seja, o risco em relação ao retorno esperado, será menos arriscado pelo coeficiente, será menos arriscado pelo coeficiente de variação. Eu escolhi o que? O ativo D, pois ele apresenta para um desvio padrão ligeiramente maior, um retorno consideravelmente superior ao de 12. Logo, utilizando o parâmetro do coeficiente de variação, dividindo o desvio padrão, representado pelo número 2, pelo retorno esperado, representado pelo número 1, eu vou ter exatamente o ativo D a ser escolhido. Pode fazer na calculadora, 9 por 12 vai dar 0,75, 10 por 20 vai dar 0,5. Então, pessoal, esse foi um breve exemplo de como se fazer o cálculo do coeficiente de variação, tá certo? Então, o coeficiente de variação nos traz exatamente o custo-benefício de você fazer um investimento, a relação entre o risco e o retorno dela. Antes nós vimos amplitude, desvio padrão de forma isolada. Hoje nós estamos vendo o retorno e o desvio padrão de forma conjunta através do coeficiente de variação. Olha só que coisa magnífica. Dando sequência aqui, então, nós vamos para essa próxima etapa aqui, que reforça, né, de certo modo, a escolha do ativo D. Então, pessoal, vamos para um exercício aqui. Nesse exercício, nós vamos fazer o cálculo do coeficiente de variação, mas lembrando, o coeficiente de variação é desvio padrão dividido por retorno médio. Mas para que eu ache o desvio padrão, eu tenho que calcular o retorno específico de cada cenário ou de cada ano, depende se for série histórica, menos o retorno médio elevado ao quadrado. Então perceba que eu vou agora, através desse exercício, fazer uma recapitulação geral do nosso curso. Eu peço a todos vocês, portanto, que se concentrem atentamente nesse exercício. Vamos lá. Marilyn Ambro, desculpa, esse nome está meio estranho, mas vamos lá. Marilyn Asbrough está estudando ações para inclusão de sua carteira de investimento. A ação que ela quer analisar é a da The House Industries Incorporation, D2, uma fabricante diversificada de produtos para animais de estimação. Uma de suas maiores preocupações é o risco. De modo geral, ela só investe em ações com coeficiente de variação do retorno inferior a 0,75. Olha que legal. Ela já me diz aqui o quê? O coeficiente de variação, as condições que a fará investir nessa empresa. Tem que ter um coeficiente de variação inferior a quanto? 0,75. Então, é um dado extremamente relevante este aqui. Ela escolheu informações sobre o preço dos dividendos da D2, ou seja, dessa empresa, da House Industry, como se vê a seguir.
para os últimos 3 anos, 2007 a 2009. E suponha que o retorno de cada ano seja igualmente provável. Então veja, ela pegou o ano 2007, o preço no início de 2007, o preço final de 2007, o dividendo pago neste ano, o preço inicial de 2008, o preço final de 2008 e o dividendo pago no ano 2008 e o preço inicial no ano 2009, final no ano 2009 e o dividendo pago neste ano, tá certo? Então, dando sequência, vamos lá. Deixa eu só apagar essa baguncinha aqui, mas vamos para o foco. Primeiro ponto específico, meus prezados alunos, eu vou ter o ano 2007, 2008 e 2009. Eu tenho que, antes de tudo, calcular o retorno específico de cada um desses anos. Vamos relembrar. Retorno específico vai ser o fluxo de caixa gerado no ano específico em que eu estou calculando o retorno. Então, no ano 2007, qual foi o retorno? Foi o fluxo de caixa, ou seja, o dividendo pago, mais o preço final menos o preço inicial, preço final, este aqui, ó, menos o preço inicial, que é este aqui, dividido pelo preço inicial. 2008, mesma coisa, 2009, mesma coisa. Vamos ver como é que isso vai ficar no cálculo mesmo. Então, só para relembrar, esse C, que é o fluxo de caixa recebido pelo ativo no ano em que eu estou levando em consideração, no período em que eu estou levando em consideração, vai ser os dividendos, representados por essa coluna. O preço atual da ação vai ser o PT, que vai ser sempre o preço final. O preço da ação no período anterior vai ser sempre o preço inicial a cada um desses períodos que nós estejamos eventualmente analisando. Então vamos aos cálculos, né? Substituindo os dados aqui desta forma pelos seus respectivos valores, então vamos para 2007. 2007, vamos lá. Qual foi o fluxo de caixa gerado em 2007? Os dividendos pagos, 3,50. 3,50 mais. Qual foi o preço inicial? Desculpe, qual foi o preço final? PT, 36,50. Menos preço inicial, 35, né? Preço inicial no início do ano. Tudo isso dividido por preço inicial, 35. Então, vou ter 36,50 menos 35,50. Vai me dar quanto? Vai me dar aqui 1,50. 1,50 mais 3,50 vai me dar 5. 5 dividido por 35 vai dar 0,143. Em dados percentuais, é só multiplicar por 100, vai me dar 14,3%. O mesmo vamos fazer para o ano 2008. Compara aí comigo, 2008. Qual foi o fluxo de caixa gerado em 2008? Olha só, 3,50. Coloquei aí em 2008, 3,50. Mas, qual foi o preço final do ano 2008? 34,50, o preço desta ação. Menos o preço inicial, 36,50, dividido pelo preço inicial, 36,50. Perceba, portanto, que houve uma desvalorização, mas ainda assim o dividendo foi tão considerável que o numerador não ficou negativo. 1,50 dividido por 36,5 foi igual, né, a 0,41, a 0,041, que multiplicado por 100 vai dar 4,1%. E no ano 2009 você vai ter o fluxo de caixa gerado, 4, mais o preço final, que é R$ 35,00. Observe, em 2009 o preço final é R$ 35,00, menos o preço inicial, R$ 34,50. Observe, dividido pelo preço inicial, R$ 34,50. Então, 35 menos 34,50 vai dar 50 centavos. 4 mais 50 centavos vai dar 4,50. 4,50 dividido por 34,5 vai dar 13%. Então, calculei os retornos específicos para cada ano. Olha que legal, retorno específico para cada ano calculado. Vamos agora calcular o retorno médio, tá certo? Aí vem a pergunta, no retorno médio eu vou utilizar esta forma, que vai ser o retorno vezes a probabilidade de ocorrência desse retorno para cada cenário futuro, ou vai ser a média aritmética dos retornos. Pois bem, eu estou lidando com cenários futuros, cenário pessimista, cenário esperado ou cenário otimista, ou estou lidando com dados históricos que já ocorreram. Portanto, não cabe aqui falar em probabilidade, uma vez que já ocorreu. Eu estou lidando com dados históricos que já ocorreram, então, meus caros, minhas caras, eu vou utilizar esta forma circulada em vermelho aí que vocês estão vendo. Quando eu estiver tratando de dados oriundos de uma série histórica, eu vou sempre utilizar a média aritmétrica dos retornos específicos. Assim eu terei o meu retorno médio. Se eu estiver tendendo a cenários futuros, cujas probabilidades de ocorrência estarão atreladas aos retornos, aí eu vou utilizar esta outra forma aqui, onde eu vou multiplicar o retorno específico pela sua probabilidade de ocorrência e somar com os demais cenários.
Dando sequência, vamos lá calcular a média aritmétrica. A média aritmétrica vai ser o somatório. Ó. Retorno específico do ano 2007, 14,3%, do ano 2008, 4,1% e do ano 2009, 13%. 14,3% mais 4,1% mais 13%, dividido por 3, vai me dar, portanto, meus caros, minhas caras, 10,5%. Calculei aqui o retorno médio. Então, agora eu tenho o retorno específico e eu tenho também o meu retorno médio. Agora, nada nos impede a calcular o desvio padrão. Só que aí vem a pergunta, eu vou utilizar esta fórmula aqui, que vai também, igualmente, a fórmula do retorno médio, auferir sobre cenários futuros, onde você vai ter um cenário pessimista, um cenário mais provável, um cenário otimista, ou você vai utilizar a fórmula que compõe dados históricos passados? Pois bem, a resposta está clara, eu vou utilizar esta forma aqui, porque os meus dados já aconteceram, se já aconteceram são séries históricas, eu hei de utilizar esta fórmula. Tranquilo? Então vamos lá, vamos calcular esse negócio aqui. Primeiro ponto que vocês têm que levar em consideração é o seguinte, você tem um retorno específico de cada ano e você tem um retorno médio aqui, que foi 10,5%. Retorno específico de 2007, 14,3%. Retorno específico de 2008, 4,1%. Retorno específico de 2009, 13%. E o retorno médio foi 10,5%. Eis aqui a fórmula utilizada para o desvio padrão quando estiver associado a séries históricas. Vamos então iniciar os cálculos. Olha só, eu vou pegar o desvio padrão, vou aqui colocar neste primeiro ponto 14,3% menos 10,5%, ou seja, o retorno específico do ano 2007, 14,3%, menos o retorno médio, 10,5%, mais o retorno específico do ano 2008, menos o retorno médio, 10,5%, o retorno específico do ano 2008, menos o retorno médio, 10,5%, como vocês podem ver aqui, né? Se trata de somatório. E, por fim, retorno específico do ano 2009, 13%, menos o retorno específico médio, 10,5%. Tudo isso elevado ao quadrado e dividido por n menos 1. Quantos anos eu tive? 1, 2, 3. 3 anos eu tive. 3 menos 1 vai dar quanto? 2. 14,3% menos 10,5% vai dar quanto, pessoal? Vai dar exatamente nessa situação aqui, o valor que é elevado ao quadrado vai ser 14,44%. Então, levando o resultado dessa subtração aqui e elevando ao quadrado, vai dar novamente 40,96%. E utilizando aqui essa subtração e elevando ao quadrado, vai ter 6,25%. O resultado desta soma dividido por 2 vai dar 30,825. Raiz quadrada de 30,825 vai dar 5,6. Então, o desvio padrão foi 5,6. Como é que eu vou calcular, nesta situação, o coeficiente de variação? Simples, é só você dividir o desvio padrão pelo retorno médio. 5,6 dividido por 10,5 vai me dar igual a 0,53. Aí vem a pergunta. A condição utilizada foi que a variação, o coeficiente de variação máximo fosse 0,75. O coeficiente de variação desta ação está abaixo de 0,75? Está, sim, abaixo de 0,75. Então, esta ação será escolhida pela investidora lá, com um nome bem estranho, que nós verificamos no início desse exercício. Portanto, pessoal, concluímos, portanto, os parâmetros utilizados para a mensuração de risco e o coeficiente de variação é fundamental. Mas para você saber operar com o coeficiente de variação, você tem que saber como calcular o retorno médio. Lembrando que o retorno médio tem duas formas, uma forma para predição de cenários futuros, em que você vai ter as probabilidades de ocorrência, e tem uma forma que é a média aritmética de cenários passados. Você tem que saber essas duas formas e saber quanto você vai utilizar uma e quanto você vai utilizar a outra. O desvio padrão do mesmo jeito. O desvio padrão é aquilo. Você vai calcular o desvio padrão para cenários futuros com as suas respectivas probabilidades, ou você vai calcular o desvio padrão também com dados passados. Você vai ter formas distintas para essas duas circunstâncias. É importante que vocês revisem a aula passada, porque calcular o coeficiente de variação é muito fácil. É só você dividir o desvio padrão encontrado pelo retorno médio também encontrado. Forte abraço e nos encontramos na próxima. Até mais.